a história humana, né? Então, eu acho que no tempo presente a igreja perdeu muito dessa sensibilidade espiritual, né? Muita gente lê a Bíblia como quem lê um livro do Machado de Assis, né? Ou um jornal, ou algo do tipo. E essa noção já se mutilou na mente dele, né? Ele acha que a Bíblia é um livro de receitas morais para ele ter uma vida feliz e ponto final. Isso é o máximo que ele consegue entender das sagradas letras. E no entanto, o tema central da Bíblia não é o homem e a história, mas Deus e a sua criação. E Deus, Ele não se preocupa nem por um segundo acerca da opinião humana sobre a sua palavra, sobre a sua glória, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, sobre o seu reino. Deus não está interessado na opinião que a ciência tem sobre a Bíblia. Deus não está interessado na opinião que professores, políticos, intelectuais têm sobre a Bíblia. E o fato que eu vou expor aqui nessa noite é um fato que foi quase totalmente soterrado na história da teologia cristã, que é a doutrina do pecado original, ou a teologia do pecado, né? Todos falam em pecado, todos falam dos modos do pecado, sexual, social, etc. Mas a substância do pecado, o que é o pecado? No que consiste o pecado original? No que consiste as suas posteriores consequências? A ciência diz o seguinte, que o mundo, isso sempre foi assim, né? O mundo ele está num estado de plena normalidade. Por quê? Porque o homem é um ser plenamente capaz, digno de todas as suas faculdades mentais, intelectuais, etc. E o mundo tende ao quê? A galgar uma linha reta de um progresso infinito. Sim ou não, irmãos? Tudo vai melhorar, tudo ficará bem, o futuro trará glória para a raça humana, o homem se aperfeiçoará, o homem alcançará a imortalidade, não é? E o homem, no fim de tudo, realizará o seu sonho diabólico ali no Jardim do Éden de ser como Deus. Ser como Deus. Mas, diante do texto que o apóstolo escreve aqui, irmãos, é uma coisa assim, absolutamente impossível, para dizer o mínimo, né? O homem acabará destruído e condenado pela ira indomável e eterna de Deus. O homem que não adorar Cristo como Senhor, no Salmo, eu não lembro agora qual, me parece que é o 119, a Bíblia diz: de certo, ó Deus, tu matarás o ímpio. A Bíblia diz, não é? Então vamos aqui para o texto de Romanos capítulo 1 e o versículo de número 18. E então vamos averiguar aqui, não é, a natureza do problema humano, não é? Até muitos cristãos hoje acham que o problema pior que ele tem é a falta de dinheiro. Ah, porque não tem emprego, não tem Wi-Fi, não tem um terno novo, não tem um carro. Quer dizer, os cristãos estão extremamente secularizados, né? O que é o secularismo? O secularismo é a crença de que a igreja é domingo e na segunda-feira o mundo é somente a política, é somente a sociedade, a economia, né? Quem manda é isso no mundo. Então, assim, isso é apostasia, irmãos. Deus nunca deixou de mandar em nada. Aleluia. Nunca deixou de mandar em nada. Aleluia.
ele não depende de nada. Absolutamente de nada. Nada. Não é? Então vamos ver aqui Romanos capítulo 1, versículo 18. A gente vai fazer uma muito rápida exposição aqui, para então a gente realmente fechar ali no versículo de número. Eu parei no versículo 22, eu lembro, né? E a gente vai expor aqui do 23 ao 28, né, na verdade. Então é a continuação do sermão que a gente falou aqui, né, já faz um tempo, uns meses atrás. Então o versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, né? Então Paulo está aqui expondo para a igreja que estava em Roma, que não era a igreja católica romana, né, para os irmãos saberem aqui, mas simplesmente era a igreja ali que estava dispersa em Roma, né? Ali do primeiro século, debaixo do Império Romano, é claro, né? Então era Roma imperial. E Paulo aqui está falando, né, claramente para aquela igreja sobre a grande contenda que o Senhor tem com as nações, né? A grande contenda que Deus tem com as nações. E Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus. Você vê que esse fato aqui da teologia do pecado, ele é totalmente sufocado, porque já no evangelismo o nosso costume é João 13,16. É uma tentação assim incontrolável, irmãos. Ou não é? Você vê uma pessoa que não é cristã, vem logo na sua mente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Paulo aqui parece que ele inverte a situação, né? Veja, parece. Porque do céu se manifesta o quê? Porque ele não diz o amor. Não parece um outro Deus, não? Talvez Paulo, né, esteja ali. Paulo entendeu errado a mensagem de Jesus, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Não é o amor de Deus. É interessante, né? Mas sobre toda injustiça e impiedade. Vamos focar aqui no termo impiedade. O que é que Paulo quer dizer por impiedade, né? Então naquela ocasião, aqui no passado, né, a gente falou, impiedade nada mais é do que a tendência pós-queda que o homem tem para a falsa religião. A falsa religião. E o que é a falsa religião? A adoração de um falso Deus. É a definição mais direta possível. A falsa religião é a adoração de um falso Deus. Aleluia. E se há um falso Deus, ele deve ser denunciado como tal, falso Deus. Jeremias 10 e 11, né? Eu vou ler aqui, vocês vão entender aqui, né? Jeremias capítulo 10, verso 11, né? Se não me falha a memória. A gente vai abrir hoje bastante a Bíblia aqui, amém, irmãos? Amém. Olha, Jeremias capítulo 10, versículo 11, né? Diz assim, ó: assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desse céu. Não é? Então, a longanimidade de Deus não significa o assentimento de Deus a uma falsa religião. E o discurso hoje da igreja, não é, como um todo, isso é no mundo inteiro, né? Já vem da Europa, né? A Europa está numa situação extremamente caótica no que tange à exposição das antigas doutrinas, irmãos. Eu sou um cristão que vive olhando para trás, né? Não sou um cristão futurista, né? Muita gente é muito futurista, né? O passado ficou para trás, o passado a Deus pertence, o que passou, passou, não é? E etc e tal. Mas entenda uma coisa, a Bíblia é um livro de 4.000 anos. Você anda com o livro mais velho da história com você. Por que não jogamos a Bíblia fora? A Bíblia é um livro do passado. E, no entanto, é um livro para todo o futuro. Então, note que o caráter histórico do cristianismo é inerradicável. O que quer dizer isso? Indestrutível, indissociável. Você não pode falar de um Cristo
que não pisou o solo da história. Porque ele não existe. O Cristo dos Evangelhos foi um homem literal que invadiu a história humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o que a gente vive hoje é uma crise doutrinária jamais vista na história. Porque a igreja de pelo menos 50 anos atrás, se você for acompanhar a literatura do que se era pregado no púlpito, a maioria dos cristãos hoje, irmãos, muitos aí se desviam, né? É muito duro. Os pastores, eles querem nos matar. Que doutrina pesada. Como é difícil, assim também não dá. E as coisas desse tipo, né? Quando na realidade a doutrina bíblica, ela é o que é. Ela não... A Bíblia não espera, certo? A nossa preferência. Eu gosto dessa doutrina, dessa eu não gosto. Não existe isso no Evangelho. A palavra de Deus, ela vai ao encontro do nosso pecado. Ela vai ao nosso encontro. Se você rejeita, é simples. Deus, ele vai tomar as medidas que ele quiser tomar, comigo, com você, com todos. Aleluia. Então a Bíblia não está escrito para o nosso gosto literário. Tão bonito. Nossa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16. Isso é indiferente para Deus, irmãos. Deus não é um Deus romântico como as pessoas pensam por aí, né? Ai, Jesus me ama, é tão lindo, maravilha. O que Paulo traz aqui é o retrato mais negro de todo o Novo Testamento sobre a doutrina do pecado, né? A palavra pecado no Novo Testamento, né, é hamartos. No hebraico é hatat. Os dois sentidos, não é, são quase que sinônimos, né? No Novo Testamento, ele significa errar o alvo. E no Antigo Testamento, ele significa quase que errar o alvo, né? Mas o objetivo, etc, etc. Então veja que a teologia do pecado, ela tem uma amarra histórica, né? Ela tem uma fixidez, ela não pode mudar, não é? Então a questão do pecado, ela sempre foi algo vital. Por quê? Veja bem, se o homem, isso aconteceu mais ou menos do século XVI até os nossos dias, né? O que aconteceu lá? A gente vai entender um pouco da história, do porquê que hoje a maioria dos cristãos não conhece 3 linhas dessa doutrina, né? Muitos nem ouviram, irmão, uma exposição no púlpito sobre a doutrina do pecado original. Tá, eu sou pecador, ok? O que é o pecado? Pecado é você não cumprir ali os 10 mandamentos. E para aí. Olha, na minha opinião, é o assunto talvez mais difícil da teologia. O assunto mais difícil da Bíblia é a doutrina do pecado. Por quê? O pecado, ele meio que nos proíbe de nós ou compreendermos e consequentemente nos livrarmos dele. Nós não queremos saber do pecado. Nós queremos evitar o pecado sem saber o que é o pecado. É a mesma coisa a estratégia evangelística da igreja. A igreja quer fazer parte da sociedade corrompida, satânica, mas não quer saber o que é a sociedade. Então isso não faz sentido, irmãos. Nós temos que entender uma coisa: o cristianismo bíblico e histórico, ele é o maior poder espiritual e intelectual do mundo. A Europa inteira foi conquistada pelo cristianismo. A gente está falando de um continente inteiro. Não foi o espiritismo, não foi o satanismo, não foi o budismo, não foi o taoísmo, o shintoísmo, foi o cristianismo.
Então muita gente acha que o cristianismo está preso dentro da Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista. Todo mundo acha que tem ali os direitos autorais do cristianismo, né? Tem um monopólio da Bíblia. Quantos pastores hoje, o de lá de Pernambuco, que Deus tem um encontro com ele o mais rápido possível e pare aquele apóstata. Já faz um tempo ele colocou a foto dele na Bíblia. Bíblia Pastor Ailton José Alves. E está lá a foto dele na Bíblia, vende e a maioria compra e aquela imundícia, aquela loucura. Está errado isso. Deus não vai deixar essas coisas baratas, irmãos. O texto aqui está cravado com a onipotência de Deus. Jesus disse o quê? Não passará, não cairá, passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Não hão, nenhuma palavra de Deus pode ser destruída, apagada. Não pode ser. Então, a partir do iluminismo ali na Europa, foi um movimento da filosofia, não convém explicar, é só para os irmãos entenderem ali o básico. O que é que acontece? Os homens acreditaram que a igreja e o cristianismo sufocava a liberdade humana, né? Os homens estavam muito compromissados com a religião. Deus estava tomando um espaço da humanidade, estava oprimindo o ego humano de se expressar, de ter a felicidade, etc. e tal. O que é que foi feito? O que é que foi feito? Por exemplo, um segmento ali que foi aplicado contra a doutrina do pecado original foi o seguinte: a gente vai falar aqui do socinianismo. E tem o arminianismo, mais um, e a gente só um resumo rápido. O socinianismo, que vem de um teólogo, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, né? Sempre vem de um teólogo, sempre vem de alguém que sabe muito, né? Ele ensinava o seguinte, que a questão do pecado, o homem não podia ter a culpa de Adão. Quer dizer, Adão pecou, foi punido, mas nós hoje não fazemos parte dessa culpa. Então vejam o discurso, e partiu da igreja isso. Quer dizer, os falsos cristãos, né? Então, a situação só foi piorando. É só aqui, muito rápido, só para os irmãos terem uma noção, né? De que o pecado ele foi abandonado, mas muito rapidamente. Não é? Há 5 pontos, por exemplo, né? Da doutrina teológica, né? Ali, da pena de João Calvino, né? Um reformador francês. E a primeira tábua da teologia dele, não é? Contra o romanismo, o catolicismo romano, foi o seguinte: o homem, todos os homens, homem e mulher, crianças, velhos, jovens, etc., são totalmente depravados. O que quer dizer isso? No entendimento do reformador e teólogo, a queda no Éden consiste, eu estou dizendo aqui nas minhas palavras, eu não lembro exatamente as dele, para os irmãos entenderem, num afogamento total do ser humano completo no veneno e na lama do pecado. Por isso, depravação total. O homem não é bonzinho, bom, quase bom, meio bom, perfeito, imperfeito. O homem é totalmente depravado. A morte que está destinada para o homem é uma morte de caráter eterno e irreversível. Porque a justiça de Deus é eterna. Para Calvino não havia meios da criatura humana redimir-se para com Deus. Somente um substituto, o segundo Adão, o Adão perfeito, Cristo, o Senhor, pôde então satisfazer plena, de uma vez, por toda a eternidade, a justiça de Deus. Depois da morte de Calvino, Lutero entendia a mesma coisa, né? Para os irmãos entenderem também. Então, depois da morte de Calvino, então houveram esses afrouxamentos, né? A covardia.
Porque o iluminismo pressionava a igreja para com a questão dessa doutrina, né? Por que que o homem realmente não tem qualquer chance? Por que que o homem não tem livre-arbítrio? O homem tem livre-arbítrio e começava-se a... Porque já na antiguidade, quem estabeleceu essa doutrina com maior força, irmão,